Regimento interno da Câmara dos Deputados. Seção 9. Da admissibilidade e da apreciação das matérias pelas comissões. Artigo 53. Antes da deliberação do plenário, ou quando esta for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas. Inciso 1. Pelas comissões de mérito a que a matéria estiver afeta. Inciso 2. Pela Comissão de Finanças e Tributação, para o exame dos aspectos financeiro e orçamentário públicos, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, e para o exame do mérito, quando for o caso. Inciso 3. Pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade de técnica legislativa e, juntamente com as comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso. Inciso 4. Pela comissão especial a que se refere o artigo 34, inciso 2, para pronunciar-se quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e, quando for o caso, a compatibilidade orçamentária da proposição e sobre o mérito, aplicando-se em relação a mesmo o disposto no artigo seguinte. Artigo 54. Será terminativo o parecer. Inciso 1. Da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria. Inciso 2. Da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição. Inciso 3. Da Comissão Especial referida no artigo 34, inciso 2, acerca de ambas as preliminares. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Artigo 55. A nenhuma comissão cabe manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição específica. Parágrafo único. Considerar-se-á como não escrito o parecer, ou parte dele, que infringir o disposto neste artigo, o mesmo acontecendo em relação às emendas ou substitutivos elaborados com violação do artigo 119, parágrafos 2º e 3º, desde que provida a reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas comissões ou pelo plenário. Artigo 56. Os projetos de lei e demais proposições distribuídos às comissões, consoante o disposto no artigo 139, serão examinados pelo relator designado em seu âmbito, ou no de subcomissão ou turma, quando for o caso, para proferir parecer. Parágrafo 1º. A discussão e a votação do parecer e da proposição serão realizadas pelo plenário da comissão. Parágrafo 2º. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. Artigo 57. No desenvolvimento dos seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. Inciso 1. No caso de matéria distribuída por dependência para tramitação conjunta, cada comissão competente, em seu parecer, deve pronunciar-se em relação a todas as proposições apensadas. Inciso 2. À comissão é lícito, para facilidade de estudo, dividir qualquer matéria, distribuindo-se cada parte, ou capítulo, a relator parcial e relator parcial substituto, mas escolhidos relator geral e relator geral substituto, de modo que seja enviado à mesa um só parecer. Inciso 3. Quando diferentes matérias se encontrarem num mesmo projeto, poderão as comissões dividi-las para constituírem proposições separadas, remetendo-as à mesa para efeito de renumeração e distribuição. Inciso 4. Ao apreciar qualquer matéria, a comissão poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar emenda ou subemenda. Inciso 5. É lícito às comissões determinar o arquivamento de papéis enviados à sua apreciação, exceto proposições, publicando-se o despacho respectivo na ata dos seus trabalhos. Inciso 6. Lido o parecer, ou dispensada a sua leitura se for distribuído em avulsos, será ele de imediato submetido à discussão. Inciso 7. Durante a discussão na comissão, podem usar da palavra o autor do projeto, o relator, demais membros e líder, durante 15 minutos improrrogáveis, e, por 10 minutos, deputados que a ela não pertençam. É facultada a apresentação de requerimento de encerramento da discussão após falarem 10 deputados. Inciso 8. Revogado. Inciso 9.
Encerrada a discussão, será dada a palavra ao relator para a réplica, se for o caso, por 20 minutos, procedendo-se, em seguida, à votação do parecer. Inciso 9. Na votação, serão colhidos primeiramente os votos dos membros titulares presentes, em seguida, os dos suplentes dos partidos dos titulares ausentes. Inciso 10. Se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como da comissão e, desde logo, assinado pelo presidente, pelo relator ou relator substituto e pelos autores de votos vencidos, em separado ou com restrições, que manifestem a intenção de fazê-lo. Constarão da conclusão os nomes dos votantes e os respectivos votos. Inciso 11. Se ao voto do relator forem sugeridas alterações, com as quais ele concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte para a redação do novo texto. Inciso 12. Se o voto do relator não for adotado pela comissão, a redação do parecer vencedor será feita até a reunião ordinária seguinte pelo relator substituto, salvo se vencido ou ausente este, caso em que o presidente designará outro deputado para fazê-lo. Inciso 13. Na hipótese de a comissão aceitar parecer diverso do voto do relator, o deste constituirá voto em separado. Inciso 14. Para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer serão considerados: alínea A. Favoráveis, os pelas conclusões, com restrições e em separado não divergentes das conclusões. Alínea B. Contrários, os vencidos e os em separado divergentes das conclusões. Inciso 15. Sempre que adotar parecer com restrição, o membro da comissão expressará em que consiste a sua divergência, não o fazendo, o seu voto será considerado integralmente favorável. Inciso 16. A um membro da comissão que pedir vista do processo, ser-lhe-á concedida esta por 2 sessões, se não se tratar de matéria em regime de urgência. Quando mais de um membro da comissão, simultaneamente, pedir vista, ela será conjunta e na própria comissão, não podendo haver atendimento a pedidos sucessivos. Inciso 17. Revogado. Inciso 18. Poderão ser publicadas as exposições escritas e os resumos das orais, os extratos redigidos pelos próprios autores, ou as notas taquigráficas, se assim entender a comissão. Inciso 19. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos das comissões sem prévia autorização do seu presidente, observadas as diretrizes fixadas pela mesa. Inciso 20. Quando algum membro de comissão retiver em seu poder papéis a ela pertencentes, adotar-se-á o seguinte procedimento. Alínea A. Frustrada a reclamação escrita do presidente da comissão, o fato será comunicado à mesa. Alínea B. O presidente da Câmara fará apelo a este membro da comissão no sentido de atender a reclamação, fixando-lhe para isso prazo de 2 sessões. Alínea C. Se, vencido o prazo, não houver sido atendido o apelo, o presidente da Câmara designará substituto na comissão para o membro faltoso, por indicação do líder da bancada respectiva, e mandará proceder à restauração dos autos. Inciso 21. Um membro da comissão pode levantar questão de ordem sobre a ação ou omissão do órgão técnico que integra, mas somente depois de resolvida conclusivamente pelo seu presidente poderá a questão ser levada, em grau de recurso, por escrito, ao presidente da Câmara, sem prejuízo do andamento da matéria em trâmite. Artigo 58. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres serão mandados à publicação e remetidos à mesa até a sessão subsequente, para serem anunciados na ordem do dia. Parágrafo 1º. Dentro de 5 sessões da publicação referida no caput, poderá ser apresentado recurso de que trata o artigo 58, parágrafo 2º, e, da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Durante a fluência do prazo recursal, o avulso da ordem do dia de cada sessão deverá consignar a data final para interposição do recurso. Parágrafo 3º. O recurso, dirigido ao presidente da Câmara e assinado por 1/10, pelo menos, dos membros da Casa, deverá indicar expressamente, dentre a matéria apreciada pelas comissões, o que será objeto de deliberação do plenário. Parágrafo 4º. Fluído o prazo sem interposição de recurso, ou improvido este, a matéria será enviada à redação final ou arquivada, conforme o caso. Parágrafo 5º. Aprovada a redação final pela comissão competente, o projeto de lei torna à mesa para ser encaminhado ao Senado Federal ou à Presidência da República, conforme o caso, no prazo de 72 horas. Artigo 59. Encerrada a apreciação, pelas comissões, da matéria sujeita à deliberação do plenário, ou na hipótese de ser provido o recurso mencionado no parágrafo 1º do artigo anterior, a proposição será enviada à mesa e aguardará inclusão na ordem do dia.
Seção 10. Da fiscalização e controle. Artigo 60. Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e controle do Congresso Nacional, de suas casas e comissões. Inciso 1. Os passíveis de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial referida no artigo 70 da Constituição Federal. Inciso 2. Os atos de gestão administrativa do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, seja qual for a autoridade que os tenha praticado. Inciso 3. Os atos do Presidente e Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União que importarem, tipicamente, crime de responsabilidade. Inciso 4. Os de que trata o artigo 253. Artigo 61. A fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, pelas comissões, sobre matéria de competência destas, obedecerão às regras seguintes. Inciso 1. A proposta da fiscalização e controle poderá ser apresentada por qualquer membro ou deputado, à comissão, com específica indicação do ato e fundamentação da providência objetivada. Inciso 2. A proposta será relatada previamente quanto à oportunidade e conveniência da medida e o alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se o plano de execução e a metodologia de avaliação. Inciso 3. Aprovado pela comissão o relatório prévio, o mesmo relator ficará encarregado de sua implementação, sendo aplicável à hipótese o disposto no parágrafo 6º do artigo 35. Inciso 4. O relatório final da fiscalização e controle, em termos de comprovação da legalidade do ato, a avaliação política, administrativa, social e econômica de sua edição, e quanto à eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, atenderá, no que couber, ao que dispõe o artigo 37. Parágrafo 1º. A comissão, para a execução das atividades de que trata este artigo, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências ou informações previstas no artigo 71, inciso 4 e inciso 7, da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Serão assinados prazos não inferiores a 10 dias para cumprimento das convocações, prestação de informações, atendimento às requisições de documentos públicos e para realização de diligências e perícias. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior ensejará a apuração da responsabilidade do infrator, na forma da lei. Parágrafo 4º. Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso, reservado ou confidencial, identificados com estas classificações, observar-se-á o prescrito no parágrafo 5º do artigo 98. Artigo 61-A. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle implementará, em cada sessão legislativa, o Plano Anual de Fiscalização Financeira e Controle, PAC, a ser aprovado em até 5 sessões contadas a partir da reinstalação da comissão. Parágrafo 1º. A comissão apresentará relatório anual de fiscalização e controle, RAC, a ser aprovado até o fim da sessão legislativa. Parágrafo 2º. O RAC será encaminhado ao Tribunal de Contas da União e ao órgão de controle interno do Poder Executivo. Seção 11. Da Secretaria e das Atas. Artigo 62. Cada comissão terá uma secretaria incumbida dos serviços de apoio administrativo. Parágrafo único. Incluem-se nos serviços de secretaria. Inciso 1. Apoiamento aos trabalhos e redação da ata das reuniões. Inciso 2. A organização do protocolo de entrada e saída de matéria. Inciso 3. A sinopse dos trabalhos, com o andamento de todas as proposições em curso na comissão. Inciso 4. O fornecimento ao presidente da comissão, no último dia de cada mês, de informações sucintas sobre o andamento das proposições. Inciso 5. A organização dos processos legislativos na forma dos autos judiciais, com a numeração das páginas por ordem cronológica, rubricadas pelo secretário da comissão onde foram incluídas. Inciso 6. A entrega do processo referente a cada proposição ao relator, até o dia seguinte à distribuição. Inciso 7. O acompanhamento sistemático da distribuição de proposições aos relatores e relatores substitutos e dos prazos regimentais, mantendo o presidente constantemente informado a respeito. Inciso 8. O encaminhamento, ao órgão incumbido da sinopse, de cópia da ata das reuniões com as respectivas distribuições. Inciso 9.
A organização de súmula da jurisprudência dominante da comissão, quanto aos assuntos mais relevantes, sob orientação de seu presidente. Inciso 10. O desempenho de outros encargos determinados pelo presidente. Artigo 63. Lida e aprovada, a ata de cada reunião da comissão será assinada pelo presidente e rubricada em todas as folhas. Parágrafo único. A ata será publicada no Diário da Câmara dos Deputados, de preferência no dia seguinte, e obedecerá, na sua redação, a padrão uniforme de que conste o seguinte. Inciso 1. Data, hora e local da reunião. Inciso 2. Nomes dos membros presentes e dos ausentes, com expressa referência às faltas justificadas. Inciso 3. Resumo do expediente. Inciso 4. Relação das matérias distribuídas, por proposições, relatores e relatores substitutos. Inciso 5. Registro das proposições apreciadas e das respectivas conclusões. Seção 12. Do assessoramento legislativo. Artigo 64. As comissões contarão, para o desempenho das suas atribuições, com assessoramento e consultoria técnico-legislativa e especializada em suas áreas de competência, a cargo do órgão de assessoramento institucional da Câmara, nos termos de resolução específica e do que prevê o parágrafo 1º do artigo 278. Título 3. Das sessões da Câmara. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 65. As sessões da Câmara dos Deputados serão: Inciso 1. Preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura. Inciso 2. Deliberativas. Alínea A. Ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas apenas uma vez por dia, de terça a quinta-feira, iniciando-se às 14 horas. Alínea B. Extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias. Inciso 3. Não deliberativas. Alínea A. De debates, as realizadas de forma idêntica às ordinárias, porém com duração de 5 horas e sem ordem do dia, apenas uma vez às segundas e sextas-feiras, iniciando-se às 14 horas nas segundas-feiras e às 9 horas nas sextas-feiras, podendo os líderes delegar a membros de suas bancadas o tempo relativo às comunicações de lideranças. Alínea B. Solenes, as realizadas para grandes comemorações ou homenagens especiais, por prazo não excedente a 4 horas. Inciso 4. Revogado. Artigo 66. As sessões ordinárias constarão de: Inciso 1. Pequeno expediente, com duração de 60 minutos improrrogáveis, destinado à matéria do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer. Inciso 2. Grande expediente, a iniciar-se às 10 ou às 15 horas, conforme o caso, com duração improrrogável de 50 minutos, distribuída entre os oradores inscritos. Inciso 3. Ordem do dia, a iniciar-se às 16 horas. Inciso 4. Comunicações parlamentares, desde que haja tempo, destinadas a representantes de partidos e blocos parlamentares, alternadamente, indicados pelos líderes. Parágrafo 1º. Em qualquer tempo da sessão, os líderes, pessoalmente, ou mediante delegação escrita a vice-líder, poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara dos Deputados poderá determinar, a fim de adequá-la às necessidades da Casa, que a ordem do dia absorva o tempo destinado aos oradores do grande expediente. Parágrafo 3º. O presidente da Câmara dos Deputados poderá não designar ordem do dia para sessões ordinárias, que se converterão em sessões de debates. Parágrafo 4º. O presidente da Câmara, de ofício, por proposta do Colégio de Líderes ou mediante deliberação do plenário sobre requerimento de pelo menos 1/10 dos deputados, poderá convocar períodos de sessões extraordinárias exclusivamente destinadas à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação. Parágrafo 5º. Durante os períodos de sessões a que se refere o parágrafo anterior, não serão realizadas sessões ordinárias nem funcionarão as comissões permanentes. Artigo 67. A sessão extraordinária será destinada exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia. Parágrafo 1º. A sessão extraordinária será convocada pelo presidente, de ofício, pelo Colégio de Líderes ou por deliberação do plenário, a requerimento de qualquer deputado. Parágrafo 2º.
O presidente prefixará o dia, a hora e a ordem do dia da sessão extraordinária, que serão comunicados à Câmara em sessão ou pelo Diário da Câmara dos Deputados, e, quando mediar tempo inferior a 24 horas para a convocação, também por via telegráfica ou telefônica, aos deputados. Artigo 68. A Câmara poderá realizar sessão solene para comemorações especiais ou recepção de altas personalidades, a juízo do presidente ou por deliberação do plenário, mediante requerimento de 1/10 dos deputados ou líderes que representem este número, atendendo-se que: Inciso 1. Em sessão solene, poderão ser admitidos convidados à mesa e no plenário. Inciso 2. A sessão solene, que independe de número, será convocada em sessão ou através do Diário da Câmara dos Deputados e nela só usarão da palavra os oradores previamente designados pelo presidente. Inciso 3. Será admitida a realização de até 2 sessões solenes, por deliberação do plenário, a cada mês. Inciso 4. Para ser submetido ao plenário, o requerimento para homenagem deverá constar no avulso da ordem do dia como matéria sobre a mesa. Inciso 5. Terá preferência para a deliberação do plenário o requerimento que for apresentado à mesa em primeiro lugar. Parágrafo 1º. As demais homenagens serão prestadas durante prorrogação das sessões de debates convocadas para as segundas e sextas-feiras e por prazo não superior a 30 minutos. Tratando-se de congressista da legislatura, chefe de um dos poderes da República ou chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas, as homenagens poderão ser prestadas no grande expediente. Parágrafo 2º. Nas homenagens prestadas durante o grande expediente observar-se-á o previsto para as sessões solenes, e nas prestadas nas prorrogações das sessões atender-se-á, ainda, ao seguinte. Inciso 1. Só poderão ocorrer, no máximo, 2 homenagens a cada mês. Inciso 2. Falará, por 5 minutos, além do autor, um deputado de cada partido ou bloco, indicado pelo respectivo líder. Inciso 3. Esgotado o prazo previsto neste parágrafo, a sessão será levantada, facultado aos inscritos o direito à publicação e divulgação de seus pronunciamentos. Artigo 69. As sessões serão públicas, mas excepcionalmente poderão ser secretas, quando assim deliberado pelo plenário. Artigo 70. O presidente poderá suspender a sessão por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. Artigo 71. A sessão da Câmara só poderá ser levantada, antes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos, no caso de: Inciso 1. Tumulto grave. Inciso 2. Falecimento de congressista da legislatura, de chefe de um dos poderes da República ou quando for decretado luto oficial. Inciso 3. Presença nos debates de menos de 1/10 do número total de deputados. Artigo 72. Revogado. Artigo 73. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. Só deputados e senadores podem ter assento no plenário, ressalvado o disposto no artigo 77, parágrafos 2º e 3º. Inciso 2. Não será permitida conversação que perturbe a leitura de documento, chamada para votação, comunicações da mesa, discursos e debates. Inciso 3. O presidente falará sentado, e os demais deputados, de pé, a não ser que fisicamente impossibilitados. Inciso 4. O orador usará da tribuna à hora do grande expediente, nas comunicações de lideranças e nas comunicações parlamentares, ou durante as discussões, podendo, porém, falar dos microfones de à parte sempre que, no interesse da ordem, o presidente a isto não se opuser. Inciso 5. Ao falar da bancada, o orador em nenhuma hipótese poderá fazê-lo de costas para a mesa. Inciso 6. A nenhum deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o presidente a conceda, e somente após essa concessão a taquigrafia iniciará o apanhamento do discurso. Inciso 7. Se o deputado pretender falar ou permanecer na tribuna antirregimentalmente, o presidente adverti-lo-á. Se, apesar dessa advertência, o deputado insistir em falar, o presidente dará o seu discurso por terminado. Inciso 8. Sempre que o presidente der por fim do discurso, os taquígrafos deixarão de registrá-lo. Inciso 9. Se o deputado perturbar a ordem ou o andamento regimental da sessão, o presidente poderá censurá-lo oralmente ou, conforme a gravidade, promover a aplicação das sanções previstas neste regimento. Inciso 10. O deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao presidente, ou aos deputados de modo geral.
Inciso 11. Referindo-se, em discurso, a colega, o deputado deverá fazer preceder o seu nome do tratamento de senhor ou de deputado. Quando a ele se dirigir, o deputado dar-lhe-á o tratamento de excelência. Inciso 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste e dos demais poderes da República, às instituições nacionais, ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas. Inciso 13. Não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial deste para levantar questão de ordem ou para parteá-lo, e no caso de comunicação relevante que o presidente tiver de fazer. Inciso 14. A qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do plenário. Artigo 74. O deputado só poderá falar, nos expressos termos deste regimento. Inciso 1. Para apresentar proposição. Inciso 2. Para fazer comunicação ou versar assuntos diversos, à hora do expediente ou das comunicações parlamentares. Inciso 3. Sobre proposição em discussão. Inciso 4. Para questão de ordem. Inciso 5. Para reclamação. Inciso 6. Para encaminhar a votação. Inciso 7. A juízo do presidente, para contestar acusação pessoal à própria conduta, feita durante a discussão, ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Artigo 75. Ao ser-lhe concedida a palavra, o deputado que, inscrito, não puder falar, entregará à mesa discurso escrito para ser publicado, dispensando-se a leitura, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Se a inscrição houver sido para o pequeno expediente, serão admitidos, na conformidade deste artigo, discursos que não resultem em transcrição de qualquer matéria e desde que não ultrapasse, cada um, 3 laudas datilografadas em espaço 2. Inciso 2. A publicação será feita pela ordem de entrega e, quando desatender as condições fixadas no inciso anterior, o discurso será devolvido ao autor. Artigo 76. Nenhum discurso poderá ser interrompido ou transferido para outra sessão, salvo se fim do tempo a ele destinado, ou da parte da sessão em que deve ser proferido, e nas hipóteses dos artigos 70, 71, 73, 13, 79, parágrafo 3º, 82, parágrafo 2º, e 91. Artigo 77. No recinto do plenário, durante as sessões, só serão admitidos os deputados e senadores, os ex-parlamentares, os funcionários da Câmara em serviço local e os jornalistas credenciados. Parágrafo 1º. Será também admitido o acesso a parlamentar estrangeiro, desde que no respectivo parlamento se adote igual medida. Parágrafo 2º. Nas sessões solenes, quando permitido o ingresso de autoridades no plenário, os convites serão feitos de maneira a assegurar, tanto aos convidados como aos deputados, lugares determinados. Parágrafo 3º. Haverá lugares na tribuna de honra reservados para convidados, membros do corpo diplomático e jornalistas credenciados. Parágrafo 4º. Ao público será franqueado o acesso às galerias circundantes para assistir às sessões, mantendo-se a incomunicabilidade da assistência com o recinto do plenário. Artigo 78. A transmissão por rádio ou televisão, bem como a gravação das sessões da Câmara, depende de prévia autorização do presidente e obedecerá às normas fixadas pela mesa. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.